Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro As Sete Irmãs, o livro 1, que é A História de Maya, de Lucinda Riley. Este livro faz parte de uma saga, no entanto, não precisam de ler como uma saga, mas eu vou explicar isso melhor ao longo do livro. Portanto, nesta história nós estamos a acompanhar a Maya. A Maya foi adotada por Passhalt, um nome que ela e as irmãs arranjaram para o pai adotivo, e ela foi a primeira criança a ser adotada, e ao longo dos anos o pai foi trazendo mais algumas meninas para casa, e à medida que elas foram acrescentando e expandindo a família, aperceberam-se que os nomes que eram escolhidos para cada uma delas eram o nome das estrelas que compõem a constelação das Pleiades, e portanto elas ao longo dos vários anos acabaram por estar sempre à espera da última irmã, porque sabiam que havia 7 estrelas naquela constelação e houve apenas 6 crianças a serem adotadas pelo Passhalt. E portanto a nossa história vai começar aqui no momento em que a Maya recebe uma chamada a avisar que o Passhalt morreu e portanto para ela se deslocar até à casa para poderem fazer um funeral, despedirem-se dele e também para perceberem o que é que vai acontecer daqui para a frente. No momento dessa chamada, que no fundo está a ser feita por todas as irmãs, cada uma delas está espalhada pelo mundo, todas elas têm profissões diferentes, têm personalidades muito diferentes e nós vamos ficando a saber isso logo no início do livro, quando a Maya está a falar um bocadinho das irmãs, da personalidade de cada uma, da forma como ela perspectiva e como se encaixa na família, como cada uma das irmãs tem uma relação diferente, não só com ela, mas também entre todas. Há algumas que têm quesílias mais difíceis de lidar entre elas, outras que são muito próximas. Ela, sendo a irmã mais velha, é a pessoa que as outras irmãs procuram quando querem conselhos, e ao mesmo tempo a Maya tem aqui uma personalidade muito de irmã mais velha. Foi a única que acabou por ficar a viver no complexo da casa que todas partilharam, acaba por ser uma pessoa que se conformou muito a ficar por ali, e nós vamos percebendo o porquê dela ter ficado, o tipo de relação que ela tinha com o pai. Nós estamos a ver então a Maya a regressar a casa, nós vamos ficar a saber quem é a Maya, como é que são as irmãs, como é a relação dela com as pessoas da casa, que são família. Todas as pessoas que trabalham nesta casa, e é uma casa bastante grande, até porque imaginem, o pai tem 6 filhas e depois ainda tem pelo menos uma preceptora e uma governanta, e a governanta é como se fosse mãe delas. E é muito interessante ver aqui as diferentes personalidades que a autora conseguiu encontrar. No entanto, a história começa efetivamente quando as irmãs todas se juntam para poderem ler o testamento do pai. E o que elas ficam a saber é que o pai deixou um envelope para cada uma delas. Portanto, se alguma delas quiser saber quais são as origens, de onde é que vieram, onde é que elas encontrou para elas serem adotadas, elas todas são muito diferentes entre elas. E deixou além dessas cartas uma esfera armilar. E na esfera armilar, cada uma das faixas que compõem a esfera tem coordenadas para um sítio. E portanto, basicamente o que ele está a fazer é a permitir-lhes que, se alguma delas quiser saber quais são as origens, qual é a história familiar, de onde é que vem, que tenha a possibilidade de o fazer, de procurar, uma vez que ela era a única pessoa que sabia de onde é que elas tinham vindo. Se elas quiserem procurar as famílias, tentar perceber no fundo de onde vieram e o porquê de terem sido adotadas, então ele está-lhes a permitir fazer isso. E portanto nós começamos com a Maya, que na realidade ela no início não está muito inclinada para ir procurar o que é que seja. Mas há aqui uma situação de uma pessoa do passado que volta, e ela, para fugir um bocado dessa situação, pensa: olha, é tão boa altura como outra, e pega então na carta que o pai lhe deixou nas coordenadas e vai numa viagem. A viagem da Maya em busca das suas raízes familiares acaba por a levar até ao Rio de Janeiro, e é aqui que a história nos transporta para uma coisa que me apanhou completamente de surpresa. Nós estamos a ver a história da Maya, estamos a vê-la a descobrir a sua história familiar, mas uma boa parte deste livro é passada no início do século XX. Portanto, nós vamos recuar muito, não só a nível histórico, mas também na própria família da Maya. Nós não vamos conhecer propriamente a história da mãe da Maya, mas mais a história familiar dela. E nós vamos passar então para início do século XX, na altura em que o Cristo Redentor estava a ser construído. Há tanto de histórico neste livro que eu adorei conhecer, adorei saber e pesquisar, saber quem são as pessoas reais que estão a ser mencionadas. Adorei descobrir que o Cristo Redentor não é uma estátua normal. O Cristo Redentor tem uma camada por cima da estátua que é feita com triângulozinhos de cerâmica, e eu depois fui procurar imagens e foi só qualquer coisa que me deixou
uou! E é isto que eu acho fantástico dos livros, nós sermos transportados para alguma coisa, nós aprendermos alguma coisa e efetivamente eu gostei imenso de conhecer esta história. Na realidade, eu gostei mais da história da familiar da Maia do que necessariamente da história da Maia. A Maia é uma personagem que precisa de algum crescimento e nós vemos que é deixada uma semente para que esse crescimento aconteça, porque ela é alguém que se conformou muito à vida que tinha. E portanto, quando nós chegamos ao final do livro, ela já está a caminhar no sentido de se emancipar e no sentido de agarrar a vida dela com as duas mãos, que era uma coisa que ela até aí não tinha feito muito. E eu gostei disso. Ao mesmo tempo, acho que a forma como a parte do passado nos envolve é simplesmente fantástica e nós vemos-nos mais envolvidos na parte do passado do que necessariamente no presente em que a Maia está a tentar descobrir coisas da família dela. É um livro sobre amores proibidos. É um livro sobre hierarquias e estatutos sociais, sobre relacionamentos entre diferentes estatutos sociais, a forma como eram percepcionados, a forma como os casamentos eram feitos e todas as questões políticas de um casamento a início do século XX, principalmente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em que havia muitas questões a nível de famílias de pessoas de riqueza antiga e os novos ricos e o porquê de alguns casamentos serem feitos de determinada maneira. É um livro que também nos leva muito pela intimidade de um casal, principalmente se nós pensarmos na intimidade sexual de um casal em início do século XX, que era uma coisa muito tabu, praticamente não era falado. As mulheres tinham assim uma pequena conversa com a mãe na noite anterior, do género, olha, aguenta, com sorte um dia até pode ser que aprendas a gostar. E portanto nós temos muito dessa intimidade e por isso é que eu acho que a parte do passado e da família da Maia é extremamente interessante, tem aqui muitos detalhes que eu adorei conhecer. Lá está, acho que há uma clara separação entre o presente e o passado. Havia coisas que eu se calhar gostava que tivessem sido exploradas de uma outra forma, no entanto fico extremamente curiosa, até porque no final do livro nós temos aqui um pequeno lamiré, temos um piscar de olhos à próxima irmã. Provavelmente nós vamos ter aqui uma sequência de irmãs da mais velha até à mais nova. Sei que também existe um livro sobre o Passalto e eu estou deserta para ler os livros das outras pessoas desta família, porque se nós vamos ter isto para cada uma delas, nós vamos ter aqui histórias riquíssimas a nível histórico mesmo, porque a autora fez um trabalho excelente de investigação e a forma como está colocado aqui é de forma tão orgânica, sem nos estar a massacrar com quantidade de informação. Apesar de ser um livro relativamente grande, é um livro que se lê muito, muito facilmente e eu gostei mesmo muito de conhecer estas personagens, de perceber que ainda vamos ter muito para explorar, muitos países diferentes, muita história, muita cultura, muito tudo e portanto fico muito curiosa com os próximos volumes. Porquê é que eu digo que este livro, apesar de ser parte de uma saga, pode ser lido de forma isolada? Como eu acabei de dizer, nós temos as irmãs todas, cada uma delas vai fazer uma viagem pessoal. E eu acho que a autora, no início de cada livro, vai-nos mostrar aquela irmã em específico, vai-nos mostrar onde é que ela estava quando recebe a notícia de que o pai faleceu, vai-nos mostrar a forma como ela se relaciona com as irmãs, vai-nos mostrar também o interesse que ela tem ou que possa não ter em descobrir quais são as suas raízes familiares. Nós ficamos a saber logo do início deste livro que apenas uma das irmãs, ao longo dos anos, teve a curiosidade de perguntar ao pai de onde vinha, portanto nenhuma das outras 5 irmãs tinha perguntado onde é que tinha vindo. Nós nem sequer sabemos qual foi a irmã que perguntou, mas sabemos que uma delas sabe qual é a sua origem e portanto nós vamos ter aqui acesso a uma história de vida de uma pessoa em específico e portanto podem ler estes livros de forma isolada. Acredito que seja muito mais rico conhecer a história familiar toda destas personagens, mas não se preocupem com ai meu Deus, mais uma coleção de 8 livros. Não se preocupem com isso. Lá está, podem saltar uma irmã que não gostam particularmente, podem ler apenas uma irmã, não há problema, porque dá para fazer isso com este livro. No entanto, eu acho que vai ser muito mais rico saberem esta história de família do início ao fim. Gostei imenso deste livro. Para quem gosta de histórias familiares, é uma boa aposta. Para quem quer saber um bocadinho sobre a história do Brasil, principalmente a nível de início do século XX, é muito interessante. Nós ainda temos aqui uma parte em que esta personagem vai acabar por ver também Europa início do século XX, portanto pós-Primeira Guerra Mundial.
e é muito interessante. Gostei imenso de ler este livro e estou muito curiosa com os próximos. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar destes livros, se é algo que vocês achem que vos interessa, se ficaram curiosos. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!